assim seja. Podem sentar um pouquinho. Nós estamos ouvindo a primeira leitura da primeira carta de São João. E hoje nós estamos no capítulo 2, versículos de 12 a 17. E tem umas realidades manifestadas aqui nesse texto que é sinal de tudo aquilo que Deus vem realizando, de tudo que Deus realizou na história do povo de Israel, desde o começo, as promessas que Deus fez a Abraão, a Isaac, a Jacó, e a realização, portanto, destas promessas na pessoa de Jesus. E aí João, na sua carta, nesse trecho que nós ouvimos, ele escreve considerando vários tipos de pessoas. Embora eu acho que este filhinhos que ele diz no começo da leitura é de uma certa ironia, né, quase que de uma ironia cortante, né? Chama de filhinhos, depois, né, dá uns tapas, né? Aliás, esta é a característica de João nas suas cartas, né? Ele, quando quer chamar a atenção para uma realidade mais séria, ele usa a palavra filhinhos. E aí depois vem a frase que normalmente é quase que uma chicotada. Mas aqui ele está dizendo para diversos tipos de pessoas. Então nós podemos dizer, os jovens, filhinhos, os vossos pecados foram perdoados por meio do seu nome. Eu vos escrevo, pais, vós conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevo, jovens, vós vencestes o maligno. Já vos escrevi, filhinhos, vós conheceis o Pai. Já vos escrevi, jovens, vós sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós. E vencestes o maligno. Então, nesses versículos, né? Vossos pecados foram perdoados por meio do seu nome. Olha que coisa impressionante isso. Porque ele está dizendo do mistério de Jesus. Não só do mistério que nós estamos vivenciando, porque o mistério da encarnação é também por onde Deus nos perdoou. Mas o mistério da encarnação colocado também em sintonia, né, em continuidade com o mistério da Páscoa. Porque o perdão dos pecados Deus iniciou no mistério da encarnação, mas ele é concretizado no mistério da cruz. É no mistério da cruz que Deus perdoa os pecados de toda a humanidade. Em nome de Jesus. Versículo 13. Eu vos escrevo, pais, vós conheceis aquele que é desde o princípio. Olha aqui que também outra expressão impressionante. Aquele que é desde o princípio. E este é importante a gente observar em sintonia com o Evangelho de João. E antes mesmo do Evangelho de João, em sintonia com o capítulo 3 do livro do Êxodo. Quando Deus envia Moisés para o Egito para resgatar o seu povo que estava lá escravo, Moisés pergunta, mas e se o povo perguntar, o que eu vou dizer? Qual é o nome? Qual é o seu nome? E aí Deus diz para Moisés assim, diz ao povo, aquele que me enviou até vós. E aí eu fico pensando, Moisés dizendo para o povo, aquele que me enviou até vós. Interessante isso, porque o poder de Deus, a força de Deus, o que Deus é verdadeiramente, Deus manifestou não quando Moisés foi até o povo do Egito, mas Deus manifestou quem ele era nos sinais, nos milagres que Deus realizou para libertar o povo indo para a liberdade, para a terra prometida. Então os sinais, né? Alguns sinais que comprova que aquele que
verdadeiramente conduziu o seu povo quando mandou o maná, quando mandou as codornizes, quando fez Moisés tirar água da pedra. Só para citar alguns. E tantos outros que aparecem no longo da caminhada. Pois bem, esta referência no Evangelho de João aparece várias vezes a expressão eu sou. Por exemplo, no capítulo 6, quando Jesus se apresenta como o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Fazendo referência a este né? Desde o princípio. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a videira. Eu sou o bom pastor. E várias outras referências dentro do Evangelho de João, João coloca justamente este verbo na boca de Jesus para que não se ficasse dúvida nenhuma que ele é. Que ele é. O único que é. Porque nós não somos, nós existimos. E existimos nele. Ele é. E é por natureza. Então, quando nós ouvimos isso na carta de João, na segunda carta, ele afirmando, eu vos escrevo, pais, que vós conheceis aquele que é desde o princípio. Está fazendo referência de que este menino que nós contemplamos, pequenino no Natal, é o Deus Todo-Poderoso. Aquele que lá no princípio firmou com o seu povo uma aliança. E a pessoa deste menino, a contemplação deste menino, é a certeza de que tudo o que Deus prometeu, Deus cumpriu. Deus realizou tudo aquilo que ele prometeu. E aí, nele, eu vos escrevo, jovens, vós vencestes o maligno. Eu já vos escrevi, filhinhos, porque vós conheceis o Pai. Já vos escrevi, jovens, vós fostes fortes e a palavra de Deus permanece em vós e vencestes o maligno. Aí ele apresenta uma realidade. Pensando nisso e pensando nele, no Senhor Deus, que se fez homem, se fez pequenino no meio de nós, aí ele faz uma exortação. Não ameis o mundo, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo o que há no mundo, as paixões da natureza, a concupiscência dos olhos e a ostentação da riqueza, não vem do Pai, mas do mundo. Então, contemplando neste menino que nós adoramos, que nós recebemos no Natal, nós temos que fazer uma opção. E a nossa opção tem que ser por ele, não pelas coisas do mundo. Porque as coisas do mundo são coisas passageiras. Vão passar tudo, vai ficar para trás. E se nós, em outro momento ele vai dizer, e se nós nos tornamos amigos do mundo, nós nos tornamos inimigos de Deus. Porque o mundo e a realidade de Deus manifestada no verbo divino feito carne, são realidades diferentes. E é interessante o que ele coloca, quando ele fala das paixões, as paixões da natureza, a concupiscência dos olhos e a ostentação da riqueza, não vem do Pai, mas do mundo. Por isso que Jesus nos propõe uma radicalidade e uma opção de vida. A nossa opção de vida tem que ser por aquilo que ele ensinou. A nossa opção de vida tem que ser por ele, pela graça dele manifestada em nosso coração, pelas coisas de Deus. Porque se nós decidimos optar ao mesmo tempo pelas coisas de Deus e pelas coisas do mundo, não vai dar certo. Ou nós largamos as coisas do mundo e fazemos a opção pelas coisas de Deus, ou nós largamos as coisas de Deus e fazemos a opção pelas coisas do mundo. Não é possível escolher as duas coisas. Não tem como. Ou nós somos do mundo, ou nós somos de Deus. São duas realidades que não se encontram de jeito nenhum. Então,
é preciso que a gente faça a opção por Jesus. E fazer a opção por Jesus é automaticamente renunciar a tudo aquilo que não pertence a Jesus. Façamos um paralelo àquilo que Jesus diz na sua missão. Quem quer me seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É que Jesus vai dizer depois, quando ele estiver exercendo, né, a sua missão, o anúncio do reino de Deus. Então, é esta realidade. E nesta realidade a gente contempla, veja, nós contemplamos essa realidade no mistério do Verbo que se fez carne, que habitou no meio de nós, que nos revelou o rosto de Deus, que nos revelou quem Ele é. E revelando quem Ele é, nos convidou a fazer uma experiência do seu amor e a seguir o seu caminho. E aí, como conclusão, nós ouvimos o texto do Evangelho. Nós vimos numa sequência. Se vocês observaram atentamente a semana que antecedeu ao Natal, a semana do dia 24, nós percebemos naquela semana Deus concretizando o que Ele prometeu. Nós vimos ali, né, o resto do povo de Israel, o pequeno resto. E pequeno resto não é no sentido pejorativo, não. Pequeno resto porque foram esse pequeno grupo que perseveraram no exílio da Babilônia. Eles, perseverando no exílio da Babilônia, voltaram para Jerusalém. Ao voltar para Jerusalém, eles contemplaram a salvação de nosso Deus, o que Deus havia prometido. E então nós iniciamos o Novo Testamento num belíssimo cântico de louvor. No cântico de Maria, no cântico de Zacarias, no cântico do velho Simeão, que nós ouvimos no texto de ontem, e no cântico de Ana, que aparece discretamente no texto que nós acabamos de ouvir. Esta Ana, ela tem uma história um pouco triste, um pouco sofrida, porque ficou viúva, casou-se com o marido e ficou viúva. Viveu 7 anos com o marido. Portanto, perdeu o marido jovem. E depois que perdeu o marido, ela não fez outra coisa, a não ser se dedicar a Deus pela oração e pelo jejum. E aí, diante disso, Deus possibilitou que ela vivenciasse alguns momentos especiais na vida dela. Dentre eles, a graça especial de ver o velho Simeão apresentando o menino Deus no templo, como nós vimos no texto de ontem. Ana chegou então nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Esse todos que esperavam a libertação de Jerusalém é aquele pequeno grupo, aquele pequeno resto que sobreviveram ao exílio da Babilônia, que sobreviveram às dificuldades do exílio da Babilônia e agora veem as promessas de Deus se cumprirem. Então, Ana, né, estando no templo junto com o velho Simeão e com aqueles que estavam, né, fazendo as suas oferendas a Deus, põe-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. E aí termina o texto. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia, tornava-se forte e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Então, esse aspecto é interessante a gente observar. Porque quando, eu repito aquilo que eu disse na noite de Natal, porque quando a gente escuta desse menino, nos dá a impressão de que este menino é uma criança normal, como todas as outras crianças que cresciam na sua época. Só que não. Este menino não é uma criança como todas as outras crianças. Esse menino é o Emanuel. É Deus conosco. É Deus que convive com nossa humanidade. É Deus que convive na nossa realidade humana. E isso é para nós sempre um desafio. Porque nós estamos falando de um Deus que é todo-poderoso, que é criador do céu e da terra, que fez todas as coisas e fez todas as coisas por amor, convivendo conosco, convivendo na nossa humanidade, convivendo no meio dos homens.
Então não é uma criança como todas as outras crianças, mas é uma criança que é Deus, é Emanuel, é o Emanuel, Deus conosco. E lembrem-se, Deus se fez carne, habitou no meio de nós, mas ele não deixou de ser Deus. Ele escondeu a sua divindade na natureza humana. Ele escondeu a sua divindade convivendo com os seres humanos. E esta divindade, ela permanece, de certo modo, escondida, mas Deus permitiu que nós participássemos desta divindade. E participarmos da divindade dele é uma realidade tremenda. Tremenda. Participamos da divindade dele a ponto de ele se unir à nossa natureza, a ponto de ele se fazer igual a nós. Sabe aquela expressão que a gente usa normalmente na profissão de fé? Consubstancial ao Pai. Nós estamos dizendo que ele é da mesma natureza de Deus Pai e de Deus Espírito Santo. E aqui nós estamos afirmando que ele é também da mesma natureza nossa. Deus eterno e todo-poderoso, Criador do céu e da terra, que veio nos visitar no menino, no seu Natal, assumiu a nossa natureza humana e convive conosco por meio da nossa natureza humana. Por isso é tremendo a expressão que a gente diz, o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. E Ana canta os louvores de Deus por Deus ter permitido que ela pudesse ver com os próprios olhos toda esta realidade se manifestando no meio de nós, no meio dos seres humanos. Isso é, para nós, uma realidade tremenda e desconcertante. Porque que Zacarias louvou, que a Virgem Maria cantou no seu Magnífica, que Zacarias louvou, que o velho Simeão louvou no hino de ontem, e que Ana está proclamando as suas maravilhas, cantando os seus louvores, é Deus eterno e todo-poderoso, que nos veio visitar por meio de uma criança no mistério do Natal. E isso é completamente desconcertante, porque a gente pensar nesta realidade, que Deus veio se fazer um de nós e conviver conosco na nossa carne, é extremamente desconcertante. Que é Deus eterno e todo-poderoso, que se fez um de nós e veio morar no meio de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, aquele que Deus Pai nos enviou é a mais